Hoje eu tô aqui no meu quarto e eu quero trazer para você 5 dicas especiais do que eu usei aqui no meu projeto para que você possa se inspirar também. Então vem comigo! Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui a respeito do meu quarto é sobre esse painel aqui traseiro de cama. A gente tem infinitas possibilidades para realizar os painéis de cama, muita gente gosta daqueles com superfície mais almofadada, acolchoado e etc. Mas eu particularmente gosto muito de trabalhar com os painéis de MDF. Primeiro, porque eles são mais versáteis. Segundo, eles permitem assim uma combinação maravilhosa, são infinitas possibilidades de combinação de modelos, de estilos e etc. E terceiro, porque eles são mais fáceis de manutenção. São mais fáceis para fazer a limpeza. Basta um paninho úmido, né, secando ele depois está tudo certo. Diferente de um painel às vezes acolchoado, que não é impermeabilizado, que é de um tecido, tipo um linho, alguma coisa assim, né, é necessário fazer a troca dele com mais frequência. Então, o que eu escolhi aqui, que efeito que eu trouxe? Eu, particularmente, eu tenho assim um gosto bem masculino dentro da parte da decoração. Então eu não gosto muito daqueles ambientes assim muito clarinhos, muito clássicos, muito beges, eu tenho uma pegada bem industrial. E para trazer um equilíbrio aqui em casa, que o nosso antigo apartamento ele era bem nessa pegada industrial, né, que era o apartamento só do meu esposo, eu resolvi assim trazer um equilíbrio, né, para não ficar aquela cara assim muito masculina, para ser uma casa com cara de família, né? Então eu acabei trazendo o cinza, o grafite. Esse meu quarto ele é inteiro Duratex, então aqui eu usei o Carvalho Hanover e o grafite trama da Duratex, por isso que deu essa combinação. Tenho também outras portas aqui na lateral que não tá aparecendo, que são gianduia. Então eu escolhi essas 3 cores para compor o meu quarto, para trazer esse ambiente mais fechado. Eu poderia, por exemplo, ter substituído o grafite por um gianduia ou uma cor mais clarinha e traria um efeito totalmente diferente para essa minha combinação. Como eu escolhi fazer esse painel aqui atrás no grafite mais verticalizado, o que eu acabei trazendo de sensação para o meu quarto, né? Quando você entra dentro dele, o primeiro impacto que você tem é que o teto é mais alto, o pé direito é mais alto. Aqui na cidade onde eu moro, o pessoal costuma fazer o pé direito bem alto porque é uma cidade quente. Agora, quando você vai ali mais para o sul do país, Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, o pé direito das casas normalmente é mais baixo, cerca de 30, 40 até 50 centímetros mais baixo do que é o convencional aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Então, fazer nesse aspecto do painel, né, subindo verticalizado, vai dar sempre a sensação de que o teto é mais alto. Caso você quisesse uma outra sensação para dentro do seu quarto, o que você poderia fazer? Se você quisesse dar a impressão que seu quarto é mais largo, era só usar um painel mais baixo, horizontalizado, tipo ali na metade mais ou menos dessa altura que está aqui, talvez um pouco mais baixo, ali até 1,5 m mais ou menos de altura, e fazê-lo na horizontal e pintar a parede de cima de outra cor. Isso dá aquele aspecto do quarto mais largo. Agora, quando eu trabalho com uma única cor de MDF ou de parede atrás da cama, inteiro, dá uma sensação de amplitude total do ambiente. Aqueles quartos que são muito pequenos, a gente consegue dar aquela sensação de que ele é maior. Então a gente consegue brincar e trabalhar com esse painel da cama e trazer diferentes sensações ou diferentes designs também. Outra coisa que eu tenho aqui na lateral é a parte de um painel ripado. Eu amo ripado, eu tenho na minha sala ali um painel ripado na vertical e aqui eu trabalhei um painel ripado na horizontal. Além de eu trabalhar com esse painel ripado, eu fiz uma continuidade dele para uma porta de passagem também no ripado e ele um ripado vazado. Então, com esse ripado vazado, eu tenho a questão da ventilação do meu closet. Então, essa porta ela dá para um closet e depois ela vai para o meu banheiro da suíte. E aí quando a gente faz aquela porta de passagem inteira fechada, a gente não permite essa ventilação. Então imagine em lugares que são muito úmidos. Também não é o caso da minha cidade, mas vamos supor que é um ambiente bem úmido. E aí você usa o banheiro, né, que já tem aquela umidade dele, e você fecha com uma barreira, uma porta ali, ele não permite que a umidade passe. Então essa questão do ripado vazado dá super certo. E aqui eu fiz esse ripado com MDF, BP, melamina normal. Não fiz nada de diferente
excelente, né? Aqui o marceneiro, que foi o Daniel, ele fez uma super preparação, mas porém assim, tudo que ele usou, ele não usou nada diferente, ele não fez uma estrutura de metalon, nada nesse sentido, que também dá para fazer quando trabalha com porta vazada assim para estruturar. Ele fez toda a estruturação em MDF, colou as ripas e deu super certo. Outra questão que eu tenho nessa porta de passagem, que é um produto que eu simplesmente sou apaixonada, que ele funciona muito bem, é o RO82 da Rometal. Eu tô aqui falando tudo isso, gente, não é para fazer propaganda de nenhuma marca, tá? Mas eu tô falando o que eu usei e eu, como designer, gosto realmente de usar nos meus projetos. O RO82, ele é um sistema bem legal para porta de passagem, porque ele é super resistente e o mais bacana dele é que ele tem amortecimento, tanto na abertura quanto no fechamento dele. Então eu não preciso me preocupar se a porta vai bater. Eu abro, ela vai leve, fecha leve também. Ela é leve também na abertura, porque às vezes quando a gente faz portas que não tem aquela carga do qual ele está designado, a porta fica muito pesada para abrir. Nesse caso não, né? Pelo fato de ter o amortecimento ali integrado, mesmo assim ela fica de abertura e fechamento leve. Então é um sistema muito bacana e que eu super recomendo. Outra questão que eu usei e que dá um super charme dentro do nosso projeto, em qualquer lugar que a gente for planejar da casa, seja no quarto, na cozinha, na sala, enfim, são as fitas de LED. As fitas de LED são bem bacanas, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na forma como vai usar, porque às vezes só usando ela da forma convencional a gente não consegue trazer o aspecto que a gente deseja. Às vezes fica aquela coisa meio grotesca, né? Aquela coisa muito iluminada, ou o pessoal às vezes usa aqueles LEDs coloridos e às vezes não fica uma coisa assim bonita, né, visualmente. Então aqui eu usei nas prateleiras, né, por trás das prateleiras, o meu marceneiro Daniel Henrique, né, vamos enfatizá-lo, super marceneiro, excelente mão de obra. Ele usinou as prateleiras por trás e por trás delas ele colou o LED. Então ele deu um aspecto muito legal, porque ele joga a iluminação para trás, não é o contrário, não é uma iluminação frontal. E aí você consegue esse aspecto que eu tô mostrando aqui no vídeo. E uma quinta questão, também que eu super indico, foi o fato de eu usar puxador perfil preto, o facetato também da Rometal dentro do meu projeto. Então eu usei esse puxador perfil inclusive para fazer as portas do guarda-roupa. Nesse guarda-roupa eu guardo roupas de cama. Não vou abrir para mostrar para vocês porque tá uma bagunça aqui, tá? Mas o fato de usar esse perfil puxador, como ele é vendido em barras grandes, a gente consegue usar em toda a extensão do armário, né? E isso dá uma leveza na parte do design e também não dificulta a mão de obra da marcenaria, porque é muito comum as pessoas quererem aquele puxador cava direto usinado e muitas vezes o acabamento não fica 100% quando você não faz uma laca. Quando você faz uma laca fica lindo e maravilhoso, mas quando você usa um BP comum, né, um MDF comum, às vezes com a fita de borda não fica lá, né, grandes coisas. Então esse puxador, ele trouxe leveza, ele enfatizou essa questão do industrial dentro do meu quarto pelo fato dele ser dessa cor. Eu poderia ter escolhido talvez um perfil bronze, um champanhe, um inox escovado, que ele ficaria até camuflado nessas minhas portas de anduia, mas eu quis escolher o preto para justamente trazer esse contraste e fazer essa brincadeira de combinação junto com o grafite, que são as placas que eu usei tanto para o painel de cama quanto para o painel de TV. Bom, essas são as minhas dicas aqui, né? Só recapitulando, eu trouxe então a dica do painel da cama, do painel ripado com a porta vazada, do sistema RO82 da Rometal, do LED nas prateleiras, feito, né, na forma traseira e não o contrário, e também do puxador facetato, que é o perfil na vertical usando a porta completa. É isso aí, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de curtir, não deixa de comentar. Se você já usou algum desses produtos também, comenta aí que eu quero saber. Se você tem algum produto alternativo a esses também, pode falar aí que eu tô disposta aí a ouvir, a gente trocar uma ideia legal. Então não deixa de se inscrever no nosso canal e eu te aguardo então no nosso próximo Marcenaria Fora da Caixa. Tchau, tchau!